Voltamos a apresentar o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Hoje estamos falando sobre um tema delicado, a violência contra crianças e adolescentes. Os nossos entrevistados aqui no estúdio nos trazem mais informações sobre o assunto. Isso mesmo, Rodrigo. Bom, no bloco anterior a gente estava comentando aí sobre esses casos que acontecem as denúncias, mas eles não são realmente confirmados, né, Nilson? Você comentou aí que às vezes é uma briga de vizinhos, uma briga de próprio casal. Professor, tem isso, essa questão da alienação parental, que também pode acabar influenciando e colocando a criança no meio de uma briga que ela não tem nada a ver. É verdade, porque ao mesmo tempo em que a gente tem uma série de casos que acontecem e são encobertos, outros tantos casos que a gente tem, e talvez até estejam compreendidos no meio dessas estatísticas que a gente levanta aqui, outros casos que são noticiados como abuso, na verdade não são abusos, né? Então o judiciário ele tem lidado com essa questão de forma bem prudente, como deve ser, porque é uma acusação grave. Em geral, esses crimes, estupro de vulnerável, etc., são acusações muito graves, né? E o judiciário tem que ter muita prudência para analisar isso. Então, é fundamental que se faça avaliações psicológicas para que se possa determinar se, de fato, a criança realmente demonstra que foi abusada ou se, na verdade, aquilo ali é uma coisa que a mãe acaba, eventualmente, né, em virtude de algum conflito, de algum interesse que ela tenha, acaba colocando, né, a criança cria uma falsa memória, isso é muito comum. Então, muitos casos que a gente acaba trabalhando, até aqui no Núcleo de Práticas Sociojurídicas, a gente tem 2 casos ali em que a gente tem avaliações psicológicas que dizem que a criança demonstra indicativos de alienação parental. Então, é muito importante que isso seja tratado também pelas vítimas de abuso sexual, que denunciem, mas também que se conscientize que essas acusações são extremamente graves e que acabam abalando profundamente a família. E que não se coloque uma criança, às vezes, no meio de um conflito familiar, porque as consequências são gravíssimas para a família e para a criança. Para a criança, com certeza. Bom, a gente quer falar também sobre outro tema, a gente está próximo aí da Copa do Mundo, né? Daqui a pouco a gente vai receber muitos turistas e a gente sabe que a campanha também contra o abuso de crianças, de adolescentes, também já está bem intensa, né, Nilson? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso com a gente. Realmente, com a proximidade, né, da Copa do Mundo se intensificou, né, e está sendo muito mais divulgado e está tendo medidas com o intuito de, né, tem até a Secretaria de Direitos Humanos tem a meta de chegar, né, a 0 índice, né, de casos durante o mês da Copa. Então, para isso, tem feito várias ações, tem qualificado os conselhos tutelares das cidades sedes, né, tem dado todo o suporte, mas a gente sabe que como a colega falou, é uma utopia a gente pensar, né, no índice 0. Mas tem toda essa preocupação, né? Inclusive, dia 9, aqui em Porto Alegre, dia 9 de junho, vai ter um seminário, né, produzido né, pela Secretaria de Direitos Humanos, tratando do assunto específico, né, e onde foi todos os conselhos tutelares da cidade de Porto Alegre e das cidades da região, para debater o assunto, né, e a importância de estar atento e fazendo ações de prevenção nesse período. Mas é muito importante também saber, né, que o índice 0 não quer dizer também que não aconteceram nenhum tipo de crime, né, contra uma criança, por exemplo. Então é muito importante também saber, né, porque temos esses números de 30, por exemplo, as pessoas estão denunciando, na verdade, né? Até o número, claro, é ruim, mas é bom que estejam denunciando, na verdade, Nilson. Exatamente. A importância da denúncia é fundamental, né? No último dia 18, agora de maio, a gente comemorou o Dia Nacional contra o combate. A gente fala comemorou, mas na verdade é uma data para a gente se conscientizar, né, da importância que é ficar atento a essa questão, né, do abuso e da exploração sexual. Então, assim, é alarmante, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a sociedade, em função, né, da própria importância que a mídia está dando, acaba avançando nessa questão, né, de estar observando, de estar avaliando possíveis casos, né, nas famílias. Então, eu acho que a gente, embora esteja caminhando lentamente, mas estamos avançando nessa questão. E que isso não fica só na Copa do Mundo, na verdade, né, Elise? Que outros tipos de programas e que outros tipos também de campanhas são feitas durante o ano todo? Na verdade, existe uma capacitação para todos os profissionais de assistência, saúde e educação, para que se tenha essa capacitação continuada, né? Acredito assim que não pode só em época de Copa do Mundo, né? E a gente sabe que existe já em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul delegacias para criança e adolescente, onde são as crianças vítimas de alguma situação de violência são encaminhadas para essas delegacias, né?
Então, na verdade, existe uma capacitação continuada aqui no Rio Grande do Sul, que a gente sabe, os profissionais participam muito, e, na verdade, a gente tem que manter essa rede atuante, né? A violência está instalada, todos os dias, no cotidiano, né, das crianças, e nós, a sociedade, é corresponsável por tudo isso, né? Precisamos, sim, ficar atentos, e que bom que temos esse marco zero, né? Esperamos chegar a 0%, mas é bem o que o Nilson disse, né? É quase uma utopia, mas a gente quer, sim, continuar trabalhando para que isto vire uma realidade aqui do município. Infelizmente está no cotidiano e também está na internet, né, professora? Até gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre os crimes que acontecem na internet, como, por exemplo, a pedofilia também, né? É mais difícil a justiça trabalhar em cima disso quando um crime é realizado na web? De certa forma é mais difícil porque os mecanismos de controle são mais restritos. Não se tem muita possibilidade, por exemplo, de fazer denúncias anônimas. Pelo menos é mais difícil que isso ocorra. Mas a gente tem verificado que a Polícia Federal tem feito sistematicamente algumas operações, inclusive obtendo dados de usuários que estariam compartilhando na internet, enfim, pornografia infantil. Isso tem levado a uma série de processos. Então, também estamos evoluindo nesse aspecto, né? A polícia vem investigando e esses crimes que estão previstos lá no ECA, estão sendo apurados, estão sendo processados. Tá certo. Então, bom, e a gente espera aí que esses números cada vez mais diminuam, né? Na verdade, Rodrigo, como vocês têm como meta. Muito obrigada pela presença, pela participação e pelas informações. Até a próxima. Obrigada. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, ao 12h30. Até lá. Tchau.